Vamos lá, pessoal, ver aqui o Zezinho Santos. Zezinho, houve enfrentamento aí no combate à carestia dos itens básicos da subsistência humana ou isso é apenas uma retórica do presidente Lula? Olha, gente, eu gostaria de 3 minutos. nem estar criticando aqui. Na verdade, Lula é palanque. Em todos os lugares ele faz palanque. Isso para mim... Você pode perguntar para a população brasileira. Não existe uma política, uma ação do governo para baratear preço de alimentos. Isso é conversa. Dizer que a situação do Brasil melhorou. O que nós estamos colhendo hoje, que essa questão de baixa de desemprego, se chama 2 anos de Temer, que começou, e 4 anos de Bolsonaro. E hoje está se colhendo. Que daqui mais um tempo nós podemos viver um momento difícil para o Brasil. Simone Tebet já falou, não tem dinheiro em 2027. É tipo assim, herança maldita, Lula vai deixar. É herança maldita. Porque uma pauta, eu preciso de uma pauta de desenvolvimento, não tem. Dizer que mesmo as tarifas impostas foram irrelevantes. Não foram. Foram 120 empresários lá em Washington. Eles estavam em Washington batendo na porta e nós, JBS conseguiu todo esse feito. Que hoje ele quer os dividendos, que politicamente não está influenciando em nada. Lá atrás, sim, com as besteiras e as bobagens que Eduardo Bolsonaro falou. Realmente ele tirou, porque ele estava um governo na UTI. E tirou o balão de oxigênio depois que Eduardo reivindicou o tarifaço, que não era para ter reivindicado. Mas Lula é um governo sem efeito, é um governo decadente. Nós vivemos hoje uma tragédia econômica no país. Se você dizer, melhorou, que é só euforia. Daqui a pouco você vai ver o Edson aqui eufórico. Vai dizer, olha que isso, que fez isso. Fez. Ele comemorando ali os R$5.000. Eu não sou contra, não, mas faça o dever de casa. Ele não faz o dever de casa. São 31 bi. Quem vai pagar essa conta é o povo brasileiro. É o empresário que não aguenta mais de taxa, é o governo que mais taxou. Ele não tem nada que comemorar em 2025. Ele não entregou nada. Tudo que ele prometeu, ele não entregou. Ele só fez populismo barato. O governo Lula só tem populismo e palanque e modo campanha. Ele não tem nada. Não tem, olha, zero efeito. Eu já falei, nós não aguentamos mais 4 anos do PT, 4 anos de Lula. O país não aguenta mais. O país pede socorro. E Lula, eu achava que a idade que ele lá atrás prometeu só era 4 anos. Ganhou as eleições pelo FIAP e agora fica dizendo que não vai, e fica só bravata. Lula, já falei, Lula não trabalha. Ele precisa trabalhar e deixar de fazer política. E aí, Guilherme S., há a perspectiva aí de uma inflação menor e um avanço nas políticas sociais do atual governo ou as coisas se mantiveram mesmo, piorou? Qual a tua análise? Samuel, a minha análise nesse fim de ano em relação a 3 anos de governo Lula é a seguinte. Primeiro, temos um líder quase octogenário que há 20 anos exerce o poder com os mesmos sofismas. Iremos tirar o pobre da pobreza. E, sinceramente, não vejo, sobretudo ao custo que ele apresenta como sendo esta a causa, para o país e para a população em geral, aí incluindo os pobres, ela não significa que efetivamente as pessoas saíram da pobreza. Ainda temos extrema pobreza no país e ao custo em que me refiro faz a gente entender a ciranda da economia, inclusive para chegar lá no Banco Master. E em tudo isso que trouxemos aqui no início do programa. Explico. A senhora, como dona de casa, vive com um orçamento, seja do Bolsa Família, seja do seu salário, suponhamos que com 10 dinheiros é o seu orçamento. Um é para aluguel, com outro você paga luz, água e telefone, com 2 você compra comida, com 3 você compra roupa, escola dos meninos e diversão, enfim, chega-se ali ao fim do seu orçamento.
Quem tem 10, vive com 10. Quem vive com 9, guardou 1. Quem vive com 11, vai para o mês seguinte devendo 1. E quem deve a banco, cartão de crédito, agiota e etc., sabe o peso que é pagar juros. Num país de juros estratosféricos, aliás, um dos maiores juros do mundo é no Brasil. Muito bem. O governo é o grande responsável pelo valor dos juros no Brasil. Por quê? Porque o governo gasta mais do que arrecada. E a hora que ele não tem dinheiro para fazer frente às suas despesas, porque gasta mal, tem corrupção, tem que dividir dinheiro com um monte de gente, isso tudo que a TV nos mostra todo dia, o governo tem que ir no mercado e dizer: atenção, mercado, quem quer comprar título do governo para eu pagar lá na frente? E à medida em que o governo concorre com o senhor empresário, com a senhora dona de casa, que queria comprar uma TV financiada com jurinho baixo, o senhor empresário que quer abrir um negócio ou trocar de carro pagando uma prestação com juro baixo, o governo bota o pé no seu pescoço, porque ele paga uns juros que é impagável. Por isso estamos hoje com a taxa Selic a 15%. E aí fica fácil para um Banco Master e tantos outros ter dinheiro sobrando para fazer isso que fazem. Mas o dado mais nefasto é que isso imprime à economia um ritmo de esfriamento. Com isso, gera-se menos emprego, menos impostos para que o governo pare de tomar emprestado e então gastar o que é do povo com o povo, e ainda assim aumenta a dívida pública e faz com que a sua vida fique mais cara. Então, os alimentos não ficaram realmente mais caros por conta lá dos Estados Unidos. Claro, se exportar para os Estados Unidos a tarifa lá era maior, claro que sobrou mais alimentos para o mercado interno e, por esta razão, os alimentos mantiveram o seu preço e não uma alta. Obrigado, Guilherme. Inclusão social diminuiu, aumentou. Essa nova tabela do imposto de renda vai isentar quem ganha até 5 mil e diminuir para quem recebe R$ 7.350 mensal, e alcança, né, quase 93% da população. Vai de encontro com as necessidades do povo brasileiro ou isso aí é enxugar gelo? Edson Silveira, 3 minutos para ti também. Eu fico impressionado com a posição do Guilherme e do Zezinho, né? Eles não conseguem enxergar o óbvio. E o óbvio, você, morador, você, telespectador, você, dona de casa, você, aposentado, você, funcionário público, sabe que o óbvio está no supermercado quando você vai lá fazer suas compras, que você sabe a realidade de quanto está o quilo do feijão, quanto está o quilo do arroz, quanto está o pacote de arroz hoje. Você sabe quanto que está. Então, realmente, os preços dos alimentos vêm numa caída, vem caindo. Está havendo deflação no preço dos alimentos, né? E antes de chegar aqui, eu vi uma reportagem onde esse mês os itens que mais baixaram de preço, o arroz, o tomate, a farinha, todos esses itens baixaram de preço significativamente. E o café? Né? O café também baixou, não ainda o tanto que a gente gostaria, mas baixou significativamente. Agora, é uma realidade. E eles ficam malucos com os números, né? Hoje, a menor taxa de desemprego, a menor inflação acumulada dos últimos 4 anos. A menor taxa de inflação vai ser 4 e alguma coisinha. Que todos eles diziam que a inflação ia para 7%, 8%. Caiu para 4 um pouquinho, atingindo a meta definida. Está tudo 100%? Claro que não está tudo 100%. Claro que o estrago que o Bolsonaro fez foi muito grande. Então, o percurso para corrigir todas essas bobagens que o Bolsonaro fez na economia, o estrago que o Bolsonaro fez na economia e nas políticas públicas do país, demora, né? E Lula diz o seguinte: 2006 é o ano da colheita. 2026 é o ano da colheita.
E vai começar você sentindo no seu bolso. Você, funcionário público, que ganha até R$5.000, você vai ver quanto vai aumentar no seu bolso. Vai começar com o aumento do salário mínimo. Vai começar com políticas públicas de inclusão social. Vai com um PAC bacana para construir mais casas populares, para garantir o pé de meia bacana para os nossos alunos, para investimento na infraestrutura desse país. Tudo isso são ações do governo federal que vai beneficiar você, trabalhador do brasileiro. Nós é que vamos usufruir de todas essas conquistas do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.